Tô alto e claro. Aí sim, hein? Vamos iniciar com uma oração então, Ade? Bora lá. Você faz essa oração para iniciar? Vamos lá, vamos lá. Então, bem. Senhor, na tua presença nós nos encontramos, Pai. Nós estamos aqui para aprender mais da tua palavra, daquilo que o Senhor tem colocado no coração dos teus filhos, do teu servo. Que não seja apenas um bate-papo, uma explanação, mas que seja a tua palavra rema sendo plantada em nossos corações e que irá frutificar, Senhor. Que essas conversas, que esse bate-papo informal nos traga conhecimento e revelação da tua palavra, Senhor. Porque nós queremos Essa. conhecer cada vez mais quem tu és. Queremos conhecer o nosso Pai, queremos amá-lo na sua grandeza, na sua santidade. Senhor, nós queremos estar mais perto de ti, Senhor. Por isso, nesse momento, nós nos reunimos para falar do teu nome e pedimos a tua presença, seja em cada casa que está nos acompanhando, não só agora, mas que o Senhor possa continuar, Senhor, falando em nossos corações. É o que nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos dá a revelação da tua palavra, abre o entendimento dos teus filhos e não permita que a semente lançada seja roubada. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ade, você quer fazer uma pincelada do assunto da semana passada, em uns 5 minutinhos aí? O que você acha? Vamos lá. Semana passada o tema da nossa live, né, é sobre culto. E aí, semana passada, nós introduzimos o tema falando sobre o culto no Velho Testamento, né, E- principalmente ligado lá às etapas, né, as preparações que eram feitas, né, e aí trouxemos para a conversa o tabernáculo, né, a preparação que era feita pelos sacerdotes, que tinha que passar pela primeira parte do tabernáculo, a segunda parte do tabernáculo, até entrar no Santo dos Santos, né? Então, nós falamos de preparação, né? E aí introduzimos a nossa primeira pergunta, né? Como nos preparamos para cultuar a Deus? Foi. Vai me conduzindo aí. Se eu sair fora, você me fala. É, tá dentro. Então, nós caminhamos por essa linha, em primeiro momento, e depois nós fomos lá para Romanos 12, 1 e 2, né? Para falar sobre mudança de mente, formas de adorar, as formas de adorar o Senhor, né? É, como nós temos nos apresentado ao Senhor, se o culto é para nós ou se o culto é para Deus. E assim a gente foi falando mais algumas coisas e acabou o nosso tempo. Nossa, é isso aí. Nós falamos de dois tipos de pessoas que vão cultuar, que vão para a igreja. Você lembra? Foi uma coisa que me marcou bastante também, de saber que. Porque todos são filhos de Deus e todos nós vamos cultuar. Mas existe dois tipos de pessoas que vão cultuar. Né? É como aqueles que no Velho Testamento seguiam Jesus, né? Tinha dois tipos, tinha a multidão e tinha os discípulos, né? E na igreja nós Sim. temos também esses dois tipos de pessoas que vão cultuar, esses dois tipos de grupos, né? Vamos dizer assim. E você lembra de mais ou menos qual que é o diferencial maior deles? É os que vão para agradecer e os que vão para pedir? Exato, uns que vão para receber, pedir, né? Vão receber desde de uma palavra de ânimo ou uma palavra de transformação até receber um louvor, né? De música, receber algo que o faça bem. Né? E existe o outro grupo, e esse outro grupo é o que eu quero falar mais nessa noite. Né? Nós estamos dizendo que os dois grupos, um é certo e outro é errado. De maneira nenhuma, os dois são importantes no culto, porque o culto é feito para os dois grupos de pessoas. O grupo que vão buscar uma cura, vão buscar uma libertação, vão buscar bênção. O Denis está ouvindo aí. Isso aí, Denis. Gostei de ver aí, hein? Aqueles que vão buscar uma palavra de ânimo, os que vão buscar uma palavra de Deus, os que vão buscar
a comunhão com os irmãos, porque às vezes sente falta de se associar com as pessoas, né? Do social. Outros vão para a cantina da igreja, que tem umas irmãs que cozinham muito bem. Então, tem esses tipos, né? Esse tipo de pessoas que estão focado nesse grupo, vão para receber alguma coisa. Ou vão para, até mesmo, eles vão para tocar, né? Que ali eles têm o prazer, recebem esse prazer de tocar, recebem o prazer de cantar. Então, eles estão recebendo alguma coisa, né? Eles se sentem que precisa de algo do culto, então eles acabam recebendo. E Jesus disse que ele veio para os doentes mesmo, ele veio para esse tipo de pessoas, para matar a fome do povo, ou seja, esse grupo de pessoas são importantes e esse culto é para esse grupo de pessoas também. Mas existe uma outra classe de grupos, né? Vamos dizer assim, não classes porque é melhores ou porque é piores. Existe um outro tipo de grupo, que é o que vão para a igreja, diferente do que nós estamos falando desses que estão buscando. Amém? Até aí tá tranquilo? Vamos seguir então para o próximo? Estou sentindo que está faltando pessoas, hein, da semana passada. Amor, se você eu não vi ainda a Beth. Mandar para o Kel, não, a Silvana. A Vanessa já está mandando o link para algumas pessoas. Eu já convidei algumas pessoas aqui também. Legal. Tá bom? Você vê que uma introdução ela é fundamental, né? A gente não pode perder o início. Sim. Uma das coisas que, graças a Deus, é uma coisa que eu aprendi muito. Eu não sei da onde ou porquê, mas eu sempre cheguei muito cedo nas coisas. Eu nunca perdi o início. Nunca perdi o início. Eu sei que o principal da vida é como se termina, não como se inicia. Mas o início, ele ajuda muito a você terminar bem. Né? Então, é muito bom nós temos o início. Eu lembro uma vez, Ade, que nessa época eu morava em Londres ainda. E eu me lembro uma vez que eu achei numa igreja que eu fui visitar, um cartaz sobre uma palestra do Miles Monroe. Não sei se você ouviu falar dele ou conheceu. E era uma pessoa que eu me inspirava muito, admirava muito, né? E aí ele ia dar uma palestra, e a palestra era perto, ali mesmo da igreja que eu tinha ido visitar. Né? Aí eu falei, nossa, uau, eu preciso ir para essa palestra. E aí o que acontece? Eu fui, comprei Na verdade, eu nem me recordo se era compra de ingresso, mas assim, você tinha que fazer uma inscrição. Eu acredito que não tinha que pagar, mas você tinha que se inscrever porque eram vagas limitadas. Né? Porque a igreja tinha lugares para se sentar e o que enchesse não poderia mais ultrapassar. E aí o que acontece? Eu me inscrevi, tudo certinho, recebi a data, tal, certinho. Não me recordo agora a data, não sei se era dia 6, dia 10, uma coisa parecida assim, mas vamos fazer de conta que é dia 6, num sábado, né? 6 e 7, sábado e domingo, né? nesse seminário. E aí eu me preparei, sabe? Todos esses... tinha uns meses de antecedência, li algumas coisas dele, assisti algumas coisas voltadas a ele, né? Para me preparando para o seminário e muito empolgado. E aí eu lembro que deu dia 6, eu cheguei, né? 6 de junho, e aí cheguei lá, assim, como umas quase que 3 horas antes do evento. Né? Cheguei quase que 3 horas. Eu peguei o dia de folga no serviço, já tinha programado tudo certinho. Domingo já era minha folga mesmo. Então eu cheguei meio que quase 3 horas. E aí, beleza, cheguei 3 horas, fui conhecer o local, a igreja, né? Onde ia ser a palestra, tudo. Só não entrei porque estava fechado, mas já sabia onde era. Falei, beleza, eu vou comer alguma coisinha, né? Só para aguardar, tomar talvez um refri, alguma coisa na época. E aí, tô voltando, né? E aí, 2 horinhas esperando lá, já tava com o livro, terminando o livro dele, lendo. Aí dá 1 hora antes do evento, tô lá aguardando, tal, esperando, né? As portas abrirem. E aí
20 minutos antes do evento, eu lá fora ainda tal. Aí eu falei, deve ter alguma coisa estranha, né? Porque um pastor desse Não tem porte, fila? né? E eu acredito que ia ser show de bola, né? E aí eu tô lá aguardando, aí dá 5 minutos antes do evento, a igreja fechada, assim, sabe? Entrou um pessoalzinho, eu vi que entrou um pessoalzinho e tal. Aí eu peguei e falei, vou entrar também, né? Aí eu entrei por onde o pessoalzinho entrou, pouquinhas pessoas, não sei se era do louvor ou alguma coisa assim, eu vi carregando instrumentos, né? Um tempinho antes. E aí eu entrei por onde eles entraram, aí eu cheguei lá na igreja, a igreja é grande, fui para a área da secretaria. Aí cheguei lá e falei assim, aconteceu alguma coisa, não vai ter mais o evento e tal. Ela falou assim, eu falei o evento do Mars Mo, ela falou, do evento do Mars Mo? Eu falei, tá agendado pro dia 6, tudo. Ela falou assim, não, sim, tem o evento do Mars Mo dia 6, mas é do mês que vem. Eu cheguei, eu cheguei um mês antes do evento. Então, assim, Nossa! nunca é bom perder o início das coisas, né? É sempre bom a gente estar preparado. E eu acredito que essa fome que eu estive um mês antes, ela só foi crescendo até o dia do evento. Até o E dia de realmente, fato do evento. quando eu fui, com certeza não perdi a data, né? E foi muita bênção, né? Mas assim, é sempre bom, gente, a gente entender que quando a gente tem um horário, existem bênçãos especiais para esse horário determinado, né? Existe o tempo certo, né, para a gente realizar as coisas e isso é bem importante. Então é muito bom mesmo. Estão falando que é a minha cara chegar mais cedo. Falei, geralmente é mesmo. Mas é isso. Então, vamos falar do segundo grupo de pessoas que vão para a igreja? O primeiro, os Bora que vão lá. para receber alguma coisa, né? E o segundo grupo, nós vamos começar com a leitura. Eu gostaria de fazer a leitura de um texto bem conhecido por todos nós, que está em Atos 2:44. Atos 2:44 existe esse grupo de pessoas que eles estavam lá. Eu vou ler aqui. Amém. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Né? E aí eles se reuniam todos os dias, tanto nas casas como nos templos, né? Nos pátios dos templos. Então, esse é um outro grupo de pessoas. Esse é o grupo de pessoas que eles vão para doar, eles vão para dar, eles vão para... Esse é o objetivo maior desse grupo de pessoas. Eles não vão para receber, eles vão para dar. Isso é bem interessante, né? No texto. Nós temos mais um texto, né, que fala-se que o culto, na verdade, se faziam naquela época, tanto no templo como nos lares. Né? Então, naquela época, era normal, nós nos reunimos para fazer cultos nos lares, nas casas. Né? E é por isso que existe uma promessa do Senhor Jesus dizendo que 2 é o suficiente para fazer um culto, 2 ou 3. E se você estiver sozinho, pode cultuar? Aí existe uma pergunta, mas se Deus... A Bíblia fala, onde 2 ou 3 se unirem em meu nome, ali estou eu no meio deles. Né? Então Deus está no meio onde há 2 ou 3. E quando nós estamos sozinhos? Eita, tá um silêncio. Mas é que o pessoal não pode falar, né, Adê? A palavra do Senhor nos orienta, né? Que o Pai nos ouve também no secreto, né? Então, quando você for orar, feche sua porta, né? Que o Senhor também te escuta no secreto. Então, Sim. ele está onde 2 ou 3 estão falando, mas também está com você lá no seu secreto, te ouvindo e recebendo o seu culto. Bênção. Então a diferença da palavra é quando você está com 2 ou 3, ele está no meio de vocês, né? Ele está entre vocês. Quando você está sozinho, ele está em você. Então essa é uma diferença interessante também, não que é melhor ou pior, tá bom? Não existe
melhor ou pior, existe o que ele está no meio de nós, ou ele está em mim. Tá bom? Então, nós também adoramos a Deus quando estou sozinho. Podemos cultuar o Senhor sozinho. Tá bom? Porque culto, na verdade, nós falamos um pouquinho na semana passada, que culto, na verdade, é você prestar um serviço. Você está prestando serviço a alguém. Quando eu deixo de, por exemplo, eu vou parar de me alimentar um pouco e vou parar de prestar serviço ao meu corpo físico e vou me alimentar da palavra, vou prestar culto ao meu espírito. Né? Então, assim, eu prestar o culto que é o importante. O prestar o culto é prestar um serviço. Eu estou prestando serviço a quem agora? Eu vou deixar de ganhar um pouco de dinheiro e trabalhar para a minha empresa. Eu estou parando de prestar serviço para a minha empresa para prestar serviço, por exemplo, em um momento de oração, de adoração, ou um momento desse aqui, de vender algo e doar ou abençoar. Então, ou seja, eu estou prestando culto a outra pessoa. Isso é muito importante nós entendermos. Para quem nós estamos prestando mais culto? Porque tem muita gente que fala que adora Deus, mas só presta culto à empresa, só presta culto aos futebols, só presta culto à comida, só presta culto às bebidas, ao entretenimento, ao momento de prazer, ao momento de lazer. Ou seja, prestamos muitos serviços. Mas, na verdade, a nossa ação é, quando nós prestamos o serviço a Deus, nós estamos dedicando um tempo a Ele e prestando a Ele algo. Né? Estamos prestando a Ele algo. E aqui, nesse grupo de pessoas que nós vemos em Atos 2,44, eles prestavam o culto de uma forma bem diferente. Né? Um pouco diferente, vamos dizer assim. Os que criam estavam unidos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam. Ou seja, eles estavam ali distribuindo as suas ofertas, os seus bens, e estavam deixando de servir ao materialismo. Né? Quando você abre mão e põe o seu materialismo para servir outra pessoa, você está servindo de acordo com Atos 2,44. Nós temos um outro texto que está em Atos 5,42. Vamos para lá? 5,42. Tem mais um texto interessante aqui. Aqui são os discípulos do Senhor, né, dos apóstolos, enfrentando uma situação difícil com os fariseus, com os saduceus, né? E com outros tipos de religiões. Mas aqui eles estão dizendo o seguinte, ó, no verso 42, todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que é Jesus o Cristo. Amém? Que Jesus é o Cristo. Então aqui é uma outra forma de prestação de serviço, um culto diferente. Bom, eles não está voltado a finanças, a prosperidade, a necessidade física, né, a necessidade de alimento, cestas básicas ou confraternização com alimento, porque às vezes a confraternização também supre a fome de outras pessoas no momento. Ou seja, aquilo é uma forma de serviço, né? Tem pessoas que estão dando, servindo, né, ao povo de Deus. Dessa forma, servindo a Deus dessa forma. Aqui ele já está dizendo que ele está servindo de uma forma diferente. Servindo em quê? No ensino. Eles estão tanto no templo quanto nas casas ensinando. Isso também é uma forma, uma prestação de serviço para as pessoas. Bom, então se você for analisar aqui, os cultos eles estão voltados, né, a esse grupo de pessoas à entrega. Você vê que eles não estão indo à igreja ou às reuniões nos lares ou no templo para receber. Eles estão indo cultuar ao Senhor para fazer entregas. Bom, então o outro grupo, você vê que casa os dois certinho. Um vai para receber e o outro vai para entregar. É só Deus para fazer essa coisa maravilhosa. Né? Então, assim, os dois na igreja, um grupo recebe e o outro grupo doa. Tá bom? Então você começa a observar assim, nossa, que interessante.
Aqueles que não têm propriedades, riquezas financeiras, aqueles que estão um pouquinho melhor, abençoa os que não conseguem. Aqueles que estão com fome, aqueles que estão um pouquinho melhor, abençoa aqueles que não conseguem. Aqueles que não têm conhecimento e sabedoria da palavra, aqueles que têm, abençoa os que não têm. E assim é o culto. Você vê que o culto está todinho voltado a outra pessoa. Voltado a se doar e a dar. Isso é o que eles faziam também nos cultos, nos lares e nos templos. Tem mais um verso que eu gostaria que vocês lessem, que está em mesma coisa em Atos 20, 20. Tem vários textos de cultos no livro de Atos, tá bom? Tem bastante mesmo, muitos mesmo, mas eu vou me reter a esses, porque não dá para ler todos. O 20, 20. Aqui, nesse 20, 20, já estamos falando agora, né, de Paulo. Falamos da igreja em comum, um na casa do outro, falamos dos apóstolos, e agora vamos falar de Paulo. Paulo, ele diz assim, ó, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa, né, testifiquei. E aí Paulo, ele começa a falar também, Paulo fala muito dos sinais, né, que também faz parte do reino de Deus, que é aquele irmão que está buscando a Senhor, ora pelo aquele irmão que não está buscando tanto, ele recebe força, recebe uma cura, recebe uma libertação, recebe algo pelas imposições de mãos e pelo poder de Deus manifestado. Ou seja, através desse grupo de pessoas, o poder é manifestado para esse grupo de pessoas. Bom, então isso é uma coisa importante também, que é necessário no culto, né? E aí a pergunta é aonde nós nos encaixamos neste culto. Desde o princípio, desde a semana passada, quando nós começamos, era assim para a gente saber em qual grupo que nós estamos. Nós estamos no grupo que está abençoando ou no grupo que está recebendo? E aí Jesus deixa uma declaração muito importante que ele fala assim, né, melhor é dar do que receber. Bem, então, assim, quando a gente vai para receber, não que é errado, mas é melhor estar no outro grupo. É o que Jesus disse. E aí a gente começa a pensar, mas por que é melhor dar? Porque eu acredito que quando você está doando, né? Eu assisti uma vez uma palestra lá onde fomos lá com o Luiz Hermínio, e ele falava o seguinte, ele até contou um testemunho dele que sempre nos faróis ele dava até que uma boa quantidade de esmola, todos trocados de R$2, de R$1, era tudo doação, né? E aí a filha dele questionou ele, falou para ele assim, mas você dá muito dinheiro para esse pessoalzinho aí, que às vezes é bolinho de R$2. Aí ele falou assim para ela, você preferia estar aqui dentro do carro ou lá fora recebendo esses R$2? Esse bolinho de R$2. Né? Aí ela falou, não, aqui dentro. Então dê os bolinhos de R$2. Que realmente nos faz entender que é melhor a gente dar. E Jesus está dizendo isso, que é melhor nós darmos, porque quando nós estamos dando é porque estamos sendo supridos e abundantemente. Ele estava dando bolinhos de R$2. Quantos bolinhos de outras notas ele não estava recebendo? Entendeu? Sim. Então, assim, é para a gente entender que o que Jesus fala faz sentido. É melhor a gente estar num culto para dar. Amém? E aí, queridos, a gente começa assim, mas aonde entra Deus nessa história toda? Né? Porque, então, por que a gente canta louvores a Deus? Primeiro que a gente não pode cantar louvores a outra pessoa, ou a outro ser, ou a outra coisa. Né? Os louvores é somente a Deus mesmo, o engrandecimento é só ao nome dele, e isso nós fazemos, só que tem um detalhe. Quando a gente canta por cantar uma canção de adoração a Deus, cantar por cantar, ele não está recebendo nada do mesmo jeito. É verdade? Não chega. Se você não tem aquilo que nós falamos lá na semana passada, aquele processo de chegar até ao Santo dos Santos, e dali você terá a revelação para, em adoração, chegar no Santo dos Santos, você não está chegando. Então é até um processo de
que está tentando, está buscando, é bom continuar buscando até conseguir chegar na revelação. E a revelação não é uma, nem duas, nem três. A revelação é toda vez que você for prestar esse serviço. Então, a primeira coisa, antes de nós, para nós queremos chegar no Santo dos Santos, a primeira coisa que nós temos que fazer primeiro é dar. É estar no grupo de doar. Então tem muita gente que está no grupo só de receber e já quer ser cheio do Espírito, quer ter um momento com Deus incrível e conhecê-lo em sua santidade e ter uma revelação dele pessoal. Mas antes de chegar lá no Santo dos Santos, é necessário você estar no grupo aqui, ó. Se você não está nesse grupo aqui, você não consegue avançar. Tá entendendo? Então, assim, as pessoas vão para receber uma revelação de Deus, do que ele é, da pessoa que ele é para si, após estar no Santo dos Santos. Então, nós precisamos primeiro deixar de ser o me dá, que não é errado, o de recebe, que não é errado, e passar a ser aquele que transborda, né? Aquele que dá. Isso é muito claro na palavra de Deus. Só tem contato com Deus aquele que sempre está renovando das suas águas. Tem mais um texto que eu quero encerrar com esse texto, não encerrar o momento aqui, mas encerrar com esse texto para consolidar melhor um pouco o que nós estamos falando, para eu destrinchar um pouco melhor essa ideia e disso que Deus tem tocado no meu coração. É Colossenses capítulo 3. Vai indo um pouco mais para o final da Bíblia, vai passar Coríntios, depois de Efésios, Filipenses, aí Colossenses. Colossenses capítulo, nós vamos ler o capítulo 3. Versículo? O versículo, eu só estou dando uma olhada aqui. Ó, eu vou ler a partir do verso 14, mas o que eu quero focar é no verso 16, tá bom? Eu quero só ler um pouquinho antes, só para a gente entender um pouco mais. Não dá para ler tudo, né? Esse tema na minha Bíblia, da NVI, simples, na versão simples, diz assim que é instruções para viver para um viver santo, né? Ou seja, viver santo, que é o que te aproxima do Santo dos Santos, tá? Tudo é um processo, tá? Não adianta você chegar lá no altar de sacrifício e já querer pular para o Santo dos Santos, porque isso não vai acontecer nunca, né? Quer dizer, pode acontecer, se Deus quiser, né? Mas a gente está seguindo aqui aquilo que os passos que a palavra nos dá, né? O pessoal fala para a gente nunca limitar Deus, e eu procuro também fazer isso, né? Nunca limitar Deus, a gente não pode fazer isso. Ele leva para o céu quem ele quiser e da maneira dele. Mas existe a palavra dele e os princípios que, se a gente seguir os princípios, a gente vai ter um futuro e um resultado certo por causa dos princípios. Então, no verso 14 do Colossenses 3, Colossenses eu falei, né? Isso. É isso aí. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, amor. A primeira coisa que nós precisamos ter para cultuar é o amor. A gente pode, queridos, repartir os nossos bens aos pobres, mas se não tiver amor, de nada valerá. Tá bom? Então é por isso que muitas seitas, eles ajudam tanto, mas se não tiver o amor, que é o elo perfeito, eu não vou dizer que não está valendo nada, porque vale um obrigado, vale um parabéns, vale boa iniciativa, né? Vale alguma coisa, mas não para aquilo que nós estamos mencionando aqui, que é prestar um culto ao Santíssimo. Tá bom? Sim. Não vamos menosprezar agora as pessoas que ajudam, né? Se eles ajudam, estão fazendo uma benfeitoria aí, estão abençoando, e vale um Deus abençoe mesmo, um obrigado sincero, tá bom? Mas aqui nós estamos falando que, porém, se põe o amor em cima de tudo. Então, antes de fazer qualquer coisa, precisamos checar o nosso nível de amor, qual é a nossa motivação correta nisso, tá bom? Lembra de Safiras e Ananias? A motivação não era correta. O princípio era certo, né? Teria que era o que estava fazendo, era o que
era o que abençoava as pessoas, era o momento, mas a motivação do coração não era correta. Tá bom? Então isso é importante. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Viva em paz com teu irmão. Então é um outro princípio importante. Né? O que adianta eu querer dizer assim, eu estou ajudando as pessoas, mas não tenho paz com meu irmão. Eu estou ajudando ele, mas eu não tenho paz com aquele. Então, assim, o culto não acaba sendo um culto santo. Tá entendendo? Eu estou prestando um serviço, mas não é santo. Porque não há a paz entre os irmãos. Pastor, mas tem pessoas que a Bíblia fala para a gente suportar. Sim, fala para a gente suportar, sim, claro, os nossos irmãos. Mas esse suportar também é um processo do aperfeiçoamento dos santos. Né? Então, assim, vai suportando, mas vai chegar um dia que vai ser um elo perfeito, que é o amor. Você precisa chegar nesse estágio. Não estou dizendo que você não suporta, agora tem que abandonar e largar tudo. Não, não é isso. Né? Suporta ele porque você também está num processo de aperfeiçoação dos santos, a obra que Deus começou em você, ele é fiel e justo para terminá-la. Então, é um processo, vai seguindo. Mas saiba que não é para parar no suportar. Existe mais. Tá bom? Existe um caminho mais profundo. Nós falamos que nós íamos mergulhar, né, no profundo, nesse bate-papo aqui, nesse compartilhar a palavra. Ade, eu parei onde, Ade? No 14, só leu 14. E comecei o 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, certo? Isso. Visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Agora vamos para a continuação. Nem dá 16 não. E sejam agradecidos. Verso 16, que é o verso que eu falei que eu queria que vocês focassem, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Olha lá o culto, olha o culto. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tá bom? Então o culto, ele é isso que é o viver da igreja de Cristo, é isso que é o prestar culto. O prestar culto é você dar, é você ensinar, compartilhar, tendo um coração de amor, um coração de paz para fazer isso. E aí nós cantamos hinos a Deus, porque aí ele tem que ser exaltado. A pessoa ela vai agradecer a mim, ela vai ter gratidão a Deus. Por quê? Eu li uma parábola ontem, é meio forte. Falou assim que o servo não faz mais do que seu serviço do que servir. Não espere ser recompensado por isso. Se você quer se aprofundar no verso, isso está lá em Lucas, tá bom? Jesus contando a parábola falando sobre o serviço, né? O servir. Então, o meu papel qual que é? É ser grato por poder ter para compartilhar e dar, por poder ter para ensinar, que nem aqui com vocês, né? Eu li, eu estudei, eu busquei, e aqui eu estou compartilhando, ensinando, não estou fazendo nada mais do que o meu trabalho como servo do Senhor, tá bom? Fico feliz de poder servir, mas a tua gratidão não é a minha, a tua gratidão é a Deus, que me abençoou, me ajudou, me capacitou para que eu seja um canal, que eu seja um servo usado por Deus. Tem muitos servos que não são usados por Deus, né? E nesse momento, nesse exemplo que eu estou dando, eu sou um servo que estou sendo usado por Deus. Então, assim, esse é o nosso papel. Eu estou dizendo na parte de ensinar, mas é na parte de doar, na parte de servir, matando a fome, de servir com conselhos, né? Como a palavra de Deus nos orienta, né? Aconselhando uns aos outros, cantando, louvando, que nem quando a banda toca, eu não fico, nossa, graças a Deus, né? Assim, Ademir, ó, show de bola, Ademir, ó, brigadão aí, hein, pela força aí no culto, meu, se não fosse o louvor, a palavra não ia entrar, meu, nada a ver, não é isso que é, eu vou, graças a Deus pela vida do Ademir. Então, graças a Deus por eles estarem aí abençoando. Senhor, te damos graça porque eles estão louvando e isso acaba nos ajudando.
Então eles estão oferecendo também, prestando culto, servindo a comunidade, servindo o corpo de Cristo, né? Aí eles precisam julgar a intenção do coração deles e se eles estão seguindo em paz com todos. Isso aí não sou eu que vou acusar eles, porque eu não quero ser do lado do acusador. Amém? Eu tenho que ser do lado do perdoador. Se o Ademir chegar para mim e falar assim, pastor, eu quero pedir perdão, eu falo, opa, Ademir, por quê? Ah, eu fiz um culto que realmente eu toquei porque eu precisava, eu estava precisando desestressar e eu quero pedir perdão. Aí nós vamos orar, pedir perdão a Deus, falar, Senhor, o culto não, o serviço não foi direcionado a ti, mas daqui para frente o Senhor possa usar o teu servo com o coração íntegro, né, um coração voltado. Porque tem gente que vai servir a igreja para ter uma desculpa de poder sair de casa. Como muitos ali a gente fala, né, acabam vivendo o ministério e deixando a responsabilidade familiar, deixando a responsabilidade que precisa ser feita de um trabalho, e acaba vivendo isso para não ter que fazer outras coisas. Isso não é culto. Deixa eu só colocar um negocinho aí, pastor. E aí pensa no assunto, se quiser depois a gente trata sobre isso. Dentro disso que você falou agora, existe também a questão da necessidade e do propósito, né? Às vezes, a pessoa tem uma necessidade de cantar, mas o propósito de vida que Deus tem para ela não é o louvor. Então, às vezes, aquilo que você falou antes, né? A motivação, né? Eu estou indo na igreja na motivação de cantar, mas aquilo que Deus tem para a sua vida e o serviço que o Senhor quer que você entregue como culto a Ele, não é o louvor. Ou, às vezes, tem o contrário também. A pessoa tem a necessidade de falar, de ensinar, de querer levar outras pessoas. Mas não é o chamado, não é o propósito que Deus tem para a vida dele. Então, de repente, a gente tem um outro teminha aí para trabalhar, necessidade versus propósito, né? Daquilo que o Senhor te chamou de fato. É verdade. Esse tema, uma vez eu estava conversando assim, sério com Deus em relação a isso, e eu perguntei para ele o que mais atrapalha a igreja crescer, ou a igreja... Crescer que eu falo é crescer na graça, tá bom, gente? Não é crescer em quantidade. Tá? Crescer diante dele. Aí eu perguntei para ele, é o diabo? Ele falou, não. Então, não é o diabo que é o que mais impede a igreja de crescer diante dele. E aí é um tema para um próximo papo mesmo. Tá bom? Se você quiser saber o que é, a gente vai precisar fazer uma outra live. Mas voltando a isso que nós estamos falando, essa chave que ele abriu, né, da necessidade, exatamente, é o que nós falamos. Se eu tenho a necessidade de cantar, eu estou no grupo de quê? Eu vou para a igreja para receber. Sim. Entendeu? Porque eu tenho a necessidade, é o que recebe. Não é o que está oferecendo. Então isso aí serve para a gente analisar como que nós estamos em relação a Deus e quão longe nós estamos do Santo dos Santos. Gente, eu estou dizendo assim que Deus está longe de vocês de jeito nenhum, tá bom? Não vamos interpretar mal, porque Deus está conosco todos os momentos. Mas existe um mais profundo com Deus. Uma revelação onde Deus ele te revela de uma forma única. Assim como ele fez com Jó, com Jacó, que mudou nomes, né, com Abraão, que mudou destinos. Ou seja, há uma interação de uma forma profunda que não é ninguém na face da terra que vai te levar lá. Tá entendendo? É você que vai trilhar esse caminho sozinho. Eu posso te dar as direções. Nem Jesus. Jesus falou que ele é o caminho para te levar lá onde está o Pai. Nem Jesus pode falar assim, vai lá. Eu vou dizer, eu sou o caminho. Por mim você consegue chegar lá. Mas existe muito mais. Existe muito mais do que Jesus fez. Jesus, ele curou pessoas, ele libertou pessoas, ele matou a fome de pessoas, mas Jesus está falando, tem muito mais. Isso que vocês estão recebendo de mim, comigo, é só o começo, é só o caminho. Tem muito mais. Ele sempre apontava uma direção, né? Para quem era, né? De fato. Exato. E ele falava assim, eu só estou fazendo o que o meu pai falou para fazer. Não é verdade? Eu estou trabalhando como meu pai está trabalhando.
Isso não foi dado a mim, senão pelo meu Pai, que revelou a mim e eu vos revelo. Né? Ou seja, Jesus ele sempre apontando realmente ao Pai. Para você ver a humildade do nosso Senhor Jesus. Aí o Espírito Santo, pum, o poder de Deus, fala assim, ó, eu sou o conselheiro, tá bom? Eu sou aquele que, o seu ajudador. Ajudador para quê? Meu, tem mais. Tem mais. O nosso caminho é o Santo dos Santos. O nosso caminho é o Pai. Jesus disse, vai orar ao Pai, não é orar a Jesus. Não orar ao Espírito Santo. Não orar ao pastor. Não orar a um santo. Não orar a ninguém dessa terra. A orar quem? Ao Pai. Ele falou, você vai chegar ao Pai. E é onde muitas religiões se perdem aí. Eles põem intermediário como se fosse eles que fossem resolver. Nem o próprio Jesus é o ponto final. Entendeu? Isso é um pouco profundo, porque a gente elimina muitas religiões, muitas seitas, que põem um ponto final em um santo, Sim. em Jeová, em Jesus, em um ponto ali onde, nas pessoas, um ponto em coisas, que na verdade não é um ponto. O ponto final está onde? Está no Pai. É no Pai que está a nossa eternidade, é no Pai que está a nossa revelação, é no Pai que nós devemos orar, é no Pai que está tudo que nós precisamos. O restante trabalha em função do Pai. O Filho e o Espírito trabalham em função do Pai. O pastor, Jesus e o Espírito trabalham em função do Pai. O líder, o pastor, Jesus e o Espírito Santo trabalham em função do Pai. A igreja em si trabalha em favor do Pai. E é isso que nós precisamos entender. Nós trabalhamos em função do Pai. E estamos servindo para glorificar ao Pai. E aí ele fala para a gente cantar as canções, cantar, exatamente, nós temos que louvar, porque aí já é um outro tema que nós nascemos para louvar, adorar. O tema que o verso que nós lemos em João, da semana passada, que ele busca verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então, para nós ser um adorador, a gente precisa estar em espírito. E o espírito você alcança, como nós falamos na semana passada, através da fome que é saciada, através da revelação que nos é dada e na adoração. Bom, então são esses 3 pontos no santo, no lugar santo, que nós encontramos. É esse ponto aqui que nós encontramos. Ele diz aqui no verso 16, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tá bom? Ponto. Em seu coração. Não é no microfone que vai fazer a diferença. Não é num coral que vai fazer a diferença. Tanto é que eu falo assim, né? Vocês adoram em cima, a gente adora aqui embaixo. Porque, na verdade, é exatamente isso. Porque a adoração, ela é no coração, é no seu íntimo. É por isso que muitas pessoas falam, o culto não foi bom. O culto não foi bom porque o coração não estava apropriado para o serviço. Então, foi bom ela ter ido, pelo menos, para tentar receber alguma coisa. Tá entendendo? Mas não que ela estava no ponto de dar alguma coisa. E culto, prestar serviço é dar. Então tem muita gente na igreja que não está cultuando, porque não está prestando serviço. Está recebendo o serviço. E são poucos que conseguem cultuar. Verdade, aí, né, pastora? Oi? E na verdade, aí essa pessoa que nesse momento fala que acaba o culto e fala o culto dele, o culto hoje não é bom, é que na verdade nem para receber aquilo que ele queria receber, ele recebeu. Também tem isso, né? Também tem isso. É uma questão de coração, né? Quando você vai com o coração aberto para receber, você recebe. Né? Se você não está com o coração aberto para receber, é que nem nós falamos na semana passada. A gente ajuda quem está com a mão estendida pedindo. A gente consegue ajudar. Quem está com a mão no coração fala, não, eu ainda dou conta. Pode achar que eu seguro. Pode achar que eu faço. Não sou eu. É aquele que fez. Eu estou assim por causa daquilo. Eu estou assim por causa daquele outro. Né? Sempre acusando. Mas quando você vai com a mão estendida, por isso que Jesus sempre perguntava, que queres que eu te faça? Por que você está aqui? Ele precisava
deixar bem claro que a pessoa na condição dela, ela precisava de Jesus. Ela foi atrás de Jesus, né? Eu lembro uma vez que fui orar numa igreja e eu orei por algumas pessoas e eu saí do meu local e fui orar por algumas pessoas que eu sabia que precisava de uma oração. Elas estavam no lugar delas, né? E aí eu fiz o apelo, chamei algumas pessoas na frente e aí alguns eu fui lá. E aí depois que eu fui entender o porquê, o que aconteceu. Eu cheguei, orei por algumas pessoas e aí essas pessoas receberam a oração, algumas coisas aconteceram, outras não, né? Porque foi o momento ali. E aí nessas pessoas que eu fui orar, depois que eu fui orar, eu fui falar com Deus, tudo tal. O Senhor, essas pessoas precisavam de ajuda tal. E Deus foi muito claro comigo, falou assim, veio um versículo muito claro, a minha mãe falou assim, vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, os necessitados vêm a mim. Não é eu que vou atrás deles, eles precisam vir a mim, porque quando, o vir a mim é o estágio de coração. Então, quando a pessoa vem, ela tem o estágio preparado, o coração dela está preparado, o espírito dela está preparado para receber aquilo que Deus tem para dar. Quando eu fui, não aconteceu nada, por quê? Porque ela não estava com o coração aberto para isso. Ou seja, eu perdi meu tempo, eu deveria ter orado por outra pessoa, não resolveu nada e não valeu de nada. Tá entendendo? Então, assim, nem a pessoa entendeu por que eu fui orar por ela. Então, assim, é o estágio de coração. Então, quando a gente chama a pessoa para vir ao altar, né, o apelo, vem para frente, é um passo para nós vermos quem está com o coração, o estágio preparado para o coração receber aquilo que foi buscar no culto. Então essa é a diferença. Aqueles que vão receber, eles acabam recebendo por causa do coração estar pronto para receber. E os que não foram para receber e não receberam, é porque o coração ainda não está totalmente preparado. Aí eu falo, eles estão em pecado, estão ruim? Não, não é nada disso. O coração ainda só não está preparado. Continue buscando a Deus que o coração vai ser aquebrantado. E aí o coração aquebrantado, o coração contrito, é agradável ao Senhor. E não tem como Ele não ouvir um coração contrito. Tá entendendo? Aí a gente responde no culto a oração que não é ouvida. Por que ora Deus não ouve? Isso também envolve a questão de coração. O coração não está quebrantado ou contrito para ser ouvido. Né? Não estou dizendo que Deus fechou os ouvidos e não está ouvindo. Não. Para receber a resposta do Senhor. Algumas vezes Deus fez isso no passado. Fechou os ouvidos. Tanto é que do Novo Testamento para o Velho Testamento tem um buraco aí de 400 anos. E Deus falou que não ia ouvir, não quis ouvir mesmo. E quando Samuel foi orar por Saul, Deus falou que não ia ouvir e não ouviu mesmo. Né? Mesmo sendo Samuel, o grande profeta, orando por alguma pessoa. Então, tudo tem um processo. É o que eu estou falando para vocês. Culto é um processo. Se nós não aplicarmos os princípios necessários, nós não cultuamos. Podemos estar na organização recebendo. Safira e Ananias, eles estavam lá no meio, onde estavam acontecendo milagres e maravilhas, viram as coisas acontecerem, mas não estavam cultuando. Mas estavam lá. Mas eles não estavam cultuando. Por mais que tentaram, não conseguiram cultuar. Tá entendendo? Então, são princípios importantes do culto. E qual grupo nós estamos no culto? E se estamos nesse grupo, como que está o nosso coração realmente? Estamos coração voltado a isso? Se não estamos com o coração voltado a isso, automaticamente nós já estamos no outro grupo, estamos necessitados. Tá bom? Tem uma historinha que eu quero contar para vocês. Historinha, na verdade, já contei a historinha. Eu quero dar um exemplo ilustrativo para vocês, que é que eu fiquei meditando à noite. Né? E aí, para saber se você nesse grupo realmente está nesse grupo. Que agora eu testo para saber se você realmente está nesse grupo. Porque a gente fala, não, eu vou lá para doar, eu dou a minha oferta, eu sei o quê, blá, blá, blá. Eu adoro, eu levanto minhas mãos. Vamos ver se realmente você está nesse grupo. A ilustração é o seguinte. Você pega um copo com água, né? Um copo. Pega um copo
põe água nele. E aí, esse copo com água, ele tem um limite, que é até a borda. Bom, então se você está com esse copo com água, indiferente se está embaixo, né, está cheio, porque o copo pode estar cheio para algumas pessoas e para algumas pessoas não. Né? Por exemplo, se eu coloco um copo, vai com 80%, né, as pessoas falam assim, tá cheio, pode tomar. Geralmente em comércio eles fazem isso. Né? Para o comércio, 80% tá cheio. Né? E a gente que às vezes tem uma fome, uma vontade melhor, mais de tomar alguma coisa, a gente fala que cheio é quando tá no limite. E a gente está lá. Boca ali, se né? você recebe um refil ali do Burger King, para você o cheio é quando chega no top, né? Quando está ali no limite. Então eu falo, enchi meu copo. E a pessoa que serve você na máquina, ela deixa sempre 2 dedinhos, um dedinho, e ela fala que está cheio. Então isso é meio que arbitrário, sabe? Se você dizer que está cheio ou não. Mas existe uma prova que você está cheio ou não. Bem? E qual que é essa prova? Você pega o copo e aí você coloca, enche ele com a água ou com o que for. E aí, para o copo estar cheio, ele precisa transbordar. Então, o copo só está cheio quando ele transborda. E aí, quando ele transborda, é quando você está apto para doar, para dar e para servir. Então, o que determina que você está servindo no culto e adorando é quando você começa a transbordar. É por isso que a palavra fala que ele vai transbordar o azeite, algumas expressões, né? Transbordar a água, né? Somos uns jarros na mão do oleiro e vamos ser usados por ele. Ele vai encher o vaso. Então, existem várias metáforas que nos ajudam a entender que o vaso, ou seja, qual for a nossa vida, ela precisa estar transbordante. Quando ela está transbordante, nós estamos servindo. Nós somos do grupo que servimos no culto. Essa é a única forma de nós declararmos que estamos servindo quando nós estamos transbordante. Então a gente precisa transbordar. Como que eu transbordo? Você pode transbordar no seu quarto secreto ali. É muita coisa de Deus você recebe que você começa a espalhar. É quando você quer ver um exemplo de como você está cheio para interceder pelas pessoas. Quando você começa a orar e você já não consegue mais orar por você e você começa a orar por outras pessoas. E isso começa a ser natural. Você começa a lembrar de um, lembrar de outro e começa a falar de um e falar de outro. E você não faz isso porque precisa fazer ou porque está com medo da pessoa que precisa ser feito, sabe? É uma coisa que ela surge espontâneo. Então, há a diferença de você ir orar por alguém e há a diferença de você transbordar em oração por alguém. Sabe? Então, essa é a diferença. Há a diferença de quando você for falar para a pessoa de Deus e quando você está tão cheio que você não consegue se conter e você começa a falar das maravilhas de Deus aonde você vai. É mais do que aquela direção, eu vou falar com tal pessoa. Não, é diferente, você começa a transbordar, você transborda. Sabe? É quando você está com uma alegria tão grande que as pessoas à sua volta começam a se alegrar só no fato de estar à sua volta. Isso é o transbordar, é o estar cheio. Então você começa a prestar culto a essas pessoas, porque só o fato de você estar ali, as pessoas já começam a se alegrar, ou as pessoas já sentem o poder de Deus, elas já sentem a vontade de buscar, de orar. É quando você está ali e as pessoas falam, nossa, eu senti vontade de ler ou de ouvir alguma coisa de Deus, sabe? Isso é o fator transbordante. Então quando você está transbordante, você está servindo um culto a Deus. É por isso que ele fala que ele busca verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. A verdade é porque você foi revelado no secreto, você tem a revelação, então você começa a transbordar. Isso é no espiritual. Isso é no mundo espiritual, isso acontece. E aí depois é manifestado no reino físico. Sabe? É manifestado de uma forma que impacta a igreja. Então nada acontece na igreja se primeiro não houver uma prestação de serviço em espírito e em verdade. E é muito importante nós fazermos isso em
verdade. A verdade é buscar, é a revelação daquilo que Deus é no momento, a revelação da palavra do momento, para você naquele momento que você está no santo lugar, buscando a Deus.